E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 de Gênesis. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e a mulher dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo o animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E neste mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher deles e as mulheres dos seus filhos. Entraram ele e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres que ainda havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo dos céus. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que moviam sobre a terra: aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a terra: as pessoas e os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Deus, nós te pedimos as suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas hoje, Pai, para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Mas desde já, Pai, nós te agradecemos por Tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque é por isso que nós não somos consumidos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas, porque é por causa dela que nós temos a esperança de um dia sermos livrados do juízo que virá e nos encontrarmos com o justo juiz. Nos ajuda, Pai, a permanecermos fiéis até lá.
É no nome de seu Filho amado que oramos. Amém. Gênesis 1 relata que no princípio Deus colocou limites entre as trevas sem fim, que estavam sobre a face do abismo e as águas da destruição, de modo que o caos tornou-se, então, um cosmos ordenado, onde toda a espécie de criatura poderia viver em paz. Tudo aquilo que o Senhor havia feito era lindo. Deus chegou a dizer, após ter feito o ser humano, que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Além disso, ele havia feito um belo jardim para o homem, que nós vimos que ele acabou perdendo também. Aqui, nós vemos que o pecado humano e a sua sempre crescente violência destruíram esse ambiente pacífico da boa criação de Deus. O texto fala, em Gênesis 6,5, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Nós não podemos imaginar a total extensão da maldade daquela época. Nunca vimos algo parecido. O mal havia se espalhado e havia se multiplicado de tal forma que todo pensamento humano, todo pensamento que passava pelo coração, pelas vontades, pelos anseios do coração humano, era mal, era violência, era degradação. Continuamente perverso. Não havia bondade no mundo. Cada pessoa estava totalmente corrompida. Não havia nada dentro deles que não fosse perverso. As pessoas daquela época haviam se mergulhado no pecado e tudo o que faziam era uma abominação diante de Deus. O texto fornece, de alguma forma, algumas pistas do tempo da época do dilúvio. Um problema era a violência desenfreada do homem. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ele nos fala nos versículos 11 do capítulo 6. Os descendentes de Caim, aquele primeiro homicídio, primeiro assassino, estavam em abundância no derramamento de sangue e violência. E nós vimos também a promiscuidade daquela geração, onde não havia mais apenas uma procura de uma mulher, mas de muitas mulheres para cada homem. Além disso, os descendentes da semente da mulher haviam agora se misturado com os descendentes da semente da serpente. E para isso Deus também era uma abominação. O ponto é que a humanidade se tornou tão má e tão totalmente endurecida, além do arrependimento que eles poderiam ter. As coisas eram tão ruins, que Gênesis 6 e 7, o Senhor nos fala algo terrível. Então, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou o coração. Isso cortou o coração de Deus. Ver o que o ser humano, aquele que ele havia criado para ser imagem e semelhança, para o representar na terra que ele havia criado, se tornou mal por causa do pecado. E Deus ficou triste por haver criado
este homem. E isso pesou o seu coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Viu Deus, e eis que estava corrompida a terra. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, o seu bom reino na terra, Deus disse: viu Deus e tudo que fizera, e eis que era muito bom. Mas agora viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, arruinada, estragada, como um vaso que se estraga na mão do oleiro. A terra estava cheia de violência. Uma violência tal que se tornava impossível o desenvolvimento ordenado da sociedade. A terra não honrava mais o seu Rei Criador. Não era mais uma manifestação do bom reino de Deus. Deus agora se desgostava ao ver a corrupção da sua bela criação. E isso lhe pesou o coração. E no versículo 13 do capítulo 6, Deus diz a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra estava cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. O juiz celestial agora viu a prova da maldade que o pecado havia feito na sua boa criação. E ele decretou a sua sentença: irei destruir todo ser vivo. Mas o juízo de Deus é impregnado pela sua maravilhosa graça. Deus intenta em salvar um remanescente, Noé, um homem que havia permanecido justo diante de Deus e no meio de uma geração corrupta. Noé foi um homem justo, e nós vimos semana passada o que significava isso. Significava que ele havia se ajustado a um padrão. No meio de uma geração corrupta, onde o padrão era a maldade, violência, pecado, Noé se ajustou ao padrão de Deus. Era um contraste a vida de Noé diante da vida daqueles homens da sua época, onde havia iniquidade, impiedade. E Deus mandou Noé que construísse uma arca, uma enorme embarcação de madeira, a qual entraria Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também dos animais puros, incluindo as aves do céu, 7 pares, macho e fêmea. E dos animais impuros, 1 par, macho e fêmea. E é interessante porque macho e fêmea, para que se conserve a semente sobre a face da terra. Ou seja, para repovoar a terra. A arca deveria servir como uma cápsula de salvamento que conservaria os seres humanos e os seres vivos, assim como os representantes de todas as espécies, de aves e dos animais terrestres que Deus havia criado no princípio. E Noé, disse Deus, obedeceu às ordens de Deus sem questionar. Fez tudo que lhe havia ordenado. Tudo fez segundo o Senhor lhe havia ordenado. Isso ele fala 5 vezes durante capítulos 6 e 7. Chama a atenção isso, não é mesmo? Noé fez tudo quanto lhe havia ordenado. No capítulo 6, como
falamos semana passada, Noé era um homem que andava com Deus. E por isso que ele obedecia a Deus. Ele era um homem justo, honrado. E andava com Deus. E isso, todo esse trabalho, levou praticamente 120 anos para estar completo. Mas Noé fez tudo quanto o Senhor havia ordenado. Isso deveria nos mostrar algo, não é mesmo? Durante 120 anos, Noé obedeceu a Deus. Noé trabalhou para Deus. E durante 120 anos, ele não viu uma gota de chuva cair. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel no propósito que Deus havia dado em seu coração. Podemos muitas vezes não ver o fruto do nosso trabalho, mas a promessa de Deus se cumprirá em nossas vidas. Então Deus ordena a Noé e sua família e todos os animais que entrem na arca e anuncia: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E durante esse período, a terra corrompida estará debaixo do juízo de Deus agora. O juízo de Deus será rigoroso e será completo. Acontecerá tudo aquilo que o Senhor havia dito. E mais uma vez, o narrador vai nos mostrar quem entrará na arca. Todos os animais e a família de Noé, por causa das águas do dilúvio. E então aconteceu, no versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, e nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. As fontes de águas pareciam sobrenaturais. Muitos acreditam que jamais havia chovido até aquele momento. E agora a água caía em torrentes. Além disso, as fontes do grande abismo foram abertas. Num princípio, como vimos, Deus havia separado as águas de cima das águas de baixo, como um firmamento, e tinha definido limites das águas para que houvessem terra seca, para que houvessem vida na terra. Deus agora retira a sua mão sustentadora. E onde havia ordem, voltou novamente o caos. O caos retorna como no princípio. O pecado trouxe o caos novamente para a boa criação de Deus. As águas de cima irromperam-se 40 dias e 40 noites. As águas de baixo romperam-se 40 dias e 40 noites. E as águas, segundo a palavra de Deus, permaneceram 150 dias. Você consegue imaginar? Você consegue tentar entender o que esse episódio significa para a raça humana e para toda a criação de Deus? Muitos que tinham ouvido Noé falar dos planos de Deus, agora estavam passando pelo julgamento divino. E eles nada podiam fazer. Estavam perdidos. Não havia mais possibilidade de salvação para aquela geração. Sabe por quê? Versículo 16. O Senhor fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou de dentro. Foi Deus que fechou a porta da arca. As oportunidades para aquela geração foram dadas até aquele momento. Durante muitos anos, Noé, enquanto construía a arca, pregou
e convocou os seus contemporâneos para o arrependimento, para se voltarem a Deus, para se arrependerem dos seus maus caminhos. 2 Pedro 2,5 diz que Noé foi um pregador da justiça de Deus. Ele não poupou o mundo antigo, diz Pedro, mas preservou Noé, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Durante 120 anos, enquanto preparava a arca, Noé pregou sobre a justiça de Deus, sobre o juízo de Deus que viria sobre essa humanidade. O juízo de Deus que cairia sobre essa geração corrupta. Arrependam-se, dizia Noé. O juízo de Deus está próximo. Deus derramará sua justiça. Possivelmente Noé deve ter sido humilhado, ridicularizado. Teve a sua reputação em risco, destruída. Foi taxado como louco. Ninguém dava ouvidos a ele. O pecado e a incredulidade daquela geração dominavam seus corações, de modo que ninguém lhes deu ouvido. E exatamente nos dias de Noé, é hoje. Estamos aqui, domingo após domingo, semana após semana, falando sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Em cada igreja espalhado pela face da terra, em cada casa de cristão espalhado pela face da terra, em cada seguidor de Cristo espalhado pela face da terra, Deus fala a essa geração: o juízo de Deus está chegando. Jesus voltará novamente. A primeira vez, ele veio em graça e amor e ofertou isso a todos. Mas da próxima vez, ele virá em juízo e julgará o mundo. E as pessoas ouvem e falam: ele está sempre voltando. Ele está sempre voltando. Vocês estão há 2000 anos falando que ele está voltando. Ninguém deu ouvido a Noé. Ninguém. Naquela geração, ninguém deu ouvido a Noé. E o julgamento chegou. Seria o fim de uma época de maldade agora. A corrupção e violência chegariam ao fim. O juízo de Deus estava sendo iniciado. Deus fechou a porta da arca. Deus fechou a porta da arca. Deus nos dá hoje a oportunidade de arrependimento. Mas chegará o dia em que esta oportunidade acabará. Queira o Senhor que a sua vida, que a minha vida, naquele dia, estejam em Cristo Jesus. Porque naquele dia o juízo também será rigoroso. Não mais com águas, mas com fogo. Deus fechou a porta da arca. E durante 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra. E as águas inundaram tudo. A arca estava balançando em meio àquele dilúvio. Mas ela se ergueu acima do juízo de Deus. As águas predominaram continuamente, subindo e subindo e subindo, mais até que todas as montanhas estejam submersas. E no verso 24, diz que as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Durante 5 meses, a face da terra foi dominada por águas. Mas então,
nos versos 21 e 22, que talvez seja o relato mais sombrio da humanidade. Deus diz: e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra. Todos os seres humanos, tudo o que havia em terra seca e tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Aquele que deu às suas criaturas o fôlego da vida achou apropriado tomá-lo de volta. O juízo de Deus estava completo agora. E assim foram exterminados todos os seres vivos que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, foram extintos da terra. O dilúvio foi global. Tudo aquilo que existia vida morreu. Nada sobreviveu àquilo. Não foi apenas local. Não foi apenas naquela região. Todo o ser que havia vida, que havia fôlego de vida, a qual o Senhor havia dado, Ele tomou de volta. O juízo de Deus estava completo. O dilúvio foi o juízo de Deus para uma geração afundada no pecado. Deus havia declarado isso a Adão, que se comesse do fruto, se ele pecasse, certamente morreriam. Certamente morreriam. Paulo vai nos dizer em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Nós não deveríamos ficar chocados que Deus extinguiu a população mundial com o dilúvio, porque o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos ficar chocados por Ele não ter feito algo parecido conosco. Os pecadores, nós, seres humanos, pecadores, tendemos a ter uma visão leve do pecado. Apenas um pecadinho. Mas todo o pecado é digno de morte. Todo o pecado é digno de morte. Nós tomamos a misericórdia de Deus como garantida, como se nós a merecêssemos. Mas questionamos a justiça de Deus como se isso fosse injusto, como se não a merecêssemos. Mas todo o pecado é digno de morte. O dilúvio global do dia de Noé foi uma punição justa do pecado. E a história de Noé é um lembrete vívido de que, gostemos ou não, haverá outro julgamento. Mateus 24, 37 fala: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. E a pergunta que fica é: nós estamos preparados? Ele nos encontrará onde? Dentro ou fora da arca? Muitas vezes, como ouvimos essa história, pensamos que nós somos o justo Noé. Nós não somos. Nós não somos. Nós somos, sem Deus, toda a humanidade caída e afundada no pecado. Nós, sem Cristo, estaríamos mortos naquele julgamento. 2 Pedro 3, de 3 a 4, Pedro nos fala: antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Parece que se esqueceram do juízo de Deus no dilúvio. Eles falham em reconhecer que este é o tempo que Deus tem nos dado para o arrependimento, para que possamos nos reconciliar com esse Deus poderoso e justo. Olha o que 2 Pedro 3,9 vai nos dizer. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Assim como nos dias de Noé, o Senhor está sendo paciente. O Senhor deixou que durante 120 anos aquela geração se arrependesse. E Ele está dando hoje essa oportunidade para cada um de nós, para que possamos nos arrepender até que o tempo determinado de Deus se cumpra. No entanto, justamente como o tempo da graça terminou naqueles dias de Noé, assim será para os homens hoje. 2 Pedro 3,10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naqueles dias, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O nosso Senhor ensinou que nos dias anteriores à sua segunda vinda, para julgar a terra, seriam justamente como aqueles anteriores ao dia do dilúvio. Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E esses dias não são descritos em termos de sensualidade, de pecado, de depravação, de decadência, mas como algo normal. Eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. E casavam-se. Os homens faziam o que sempre faziam. E quando Cristo voltar, os homens farão aquilo que sempre fazem. Nós não sabemos quando Ele voltará. O que sabemos é que Ele voltará. Não há nada de errado em comer, beber e casar. O errado é achar que podemos fazer tudo isso sem a misericórdia de Deus e sem estar em Deus, sem temor de Deus em nossos corações. Supondo que podemos pecar sem que haja justiça e juízo. Assim como no tempo dos dias de Noé pensavam. O tempo da graça vai acabar. O juízo de Deus também virá em nossos dias. Como o texto nos fala, enquanto a ira de Deus é tardia, ela também é certa. O julgamento final será lançado sobre aqueles que rejeitaram e rejeitam a graça salvadora de Deus. Mas que fique claro, ainda que a ira e o julgamento de Deus sejam certos, eles não dão prazer a Deus. Isso não traz prazer ao coração de Deus. Lembre-se, isso pesou o coração de Deus. Olhe
o que Ezequiel 33 nos fala. Dizem-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus nos dá a oportunidade hoje de arrependimento. Não agrada o coração de Deus a morte do ímpio, mas sim a vida. Deus não se deleita no seu julgamento, nem o prolonga demasiadamente. Mas ele é uma certeza para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Não se engane. Não nos enganemos. Haverá um tempo em que a oferta da salvação será retirada. Haverá um tempo que a porta da arca se fechará. Mas no meio do juízo de Deus, vemos algo surpreendente na história do dilúvio. Gênesis 6, 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Graça de Deus estendeu-se à sua criação danificada, manchada pelo pecado, e preservou um homem e a sua família. Veja a parte B de Gênesis 7, 23. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E ao fazer isso, Deus preservou toda a raça humana através da linha divina de Sete, da semente da mulher. E ao trazer os animais da arca, Deus também preservou o restante da sua criação. Assim, o julgamento de Deus não foi uma aniquilação total, mas um recomeço da humanidade. O juízo de Deus sobre o pecado na alvorada da história humana, juntamente com a graça de Deus para Noé e sua família, são precursores do juízo e da graça de Deus no fim da história humana. O juízo e a salvação como as águas do dilúvio, e o juízo final de Deus com fogo e sua salvação nos oferecem o sentido de uma direção da história no âmbito da história da redenção agora. E no centro dessa história da redenção, o juízo de Deus, que deveria cair sobre nós, porque todo pecado merece a morte, cai sobre a pessoa do seu Filho, do justo por causa dos injustos. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, graça sobre graça diante de pecadores. O juízo e a graça de Deus, ambos vêm juntos na cruz de Cristo. Mas a graça de Deus vence. Noé achou graça diante do Senhor. E o mesmo aconteceu com Abraão e também com Israel. E hoje com a sua igreja. Graça sobre pecadores. Mesmo no juízo final, a graça de Deus vencerá. Pois o último julgamento purgará o mundo de todo o pecado. Iniciará uma gloriosa nova criação de Deus. Deus, em sua graça, salvou um remanescente escolhido da humanidade naquele tempo. E assim também, Deus, em Cristo Jesus, ainda hoje salva um remanescente do juízo, a sua igreja. Enquanto o dilúvio foi a demonstração do juízo de Deus, a arca é a demonstração da graça divina sobre as nossas vidas.
No caso de Noé, o caminho de Deus para a salvação era restritivo. Deus providenciou somente um meio para a salvação, a arca, e apenas uma porta. Os homens não poderiam ser salvos do jeito que quisessem, mas somente do jeito de Deus. Tal é a salvação de Deus, oferece hoje a nós. João 14,6 diz que: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nada da história, todos os caminhos nos levam a Deus. Há somente um caminho para a salvação do juízo da ira de Deus: Cristo Jesus. Ele é a nossa arca. A salvação através da arca também é instrutiva para nós hoje. Ela nos dá uma figura da salvação que foi cumprida em Cristo Jesus. A arca, neste modo, foi um tipo de Cristo. A diferença entre aqueles que foram salvos e aqueles que permaneceram no dilúvio foi a diferença entre estar dentro e estar fora da arca. Todos passaram pelo dilúvio. Mas aqueles que estavam na arca se salvaram. Todos que foram salvos e todos que morreram passaram pelo dilúvio. Mas os que sobreviveram foram aqueles que estavam na arca, que os abrigou dos efeitos da ira de Deus. Tanto os que estavam na arca quanto os que estavam fora sabiam de sua existência. E foram informados de Deus, por Deus, e através de Noé, sobre o julgamento que viria. Alguns escolheram ignorar esse aviso, apesar de Noé ter lhes avisado. Assim é hoje. Deus disse que haveria um castigo para o pecado: a morte. Aqueles que estão em Cristo, pela fé, receberam a ira de Deus em Cristo Jesus. Deus derramou a ira que cairia em nós, no justo Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, a ira de Deus foi derramada sobre o Filho de Deus sem pecado. Aqueles que naquele confiam e têm experimentado a salvação em Cristo, nele não irão sofrer juízo. Mas aqueles que se recusarem a crer, aqueles que rejeitarem a graça de Deus, que é derramada sobre a humanidade, estes, quando Cristo vier novamente, enfrentarão a ira de Deus, como os homens do tempo de Noé. Jesus é a nossa arca. A nossa arca da salvação para o homem perdido, que para entrar nessa arca nós precisamos deixar o mundo e nos submeter completamente a Cristo de corpo, espírito, de tudo aquilo que somos. A porta da arca, ela está se fechando. E quem ainda consegue entrar, encontrará salvação. Hebreus 13:15 nos fala assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Hoje, Deus derrama a sua graça sobre nós. Se há alguém aqui, ou alguém que está nos escutando, não endureça o coração, como nos dias da rebelião. Abra a porta. Entregue o seu caminho ao Senhor. Receba a graça de Deus.
porque a porta irá se fechar. Que nós possamos, que quando Ele voltar, que Ele possa nos encontrar em Cristo, na sua arca. Vamos orar, pedindo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e sobre este mundo que está sobre a ira desse Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque ainda hoje o Senhor derrama as suas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Derrama a sua graça sobre as nossas vidas, Senhor, através de Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu tão grande sacrifício em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque na cruz tu recebeste o juízo que era meu, o juízo que era nosso, Pai. Obrigado, Senhor. Nós, agora como igreja, Pai, como aqueles que estão na arca, nós clamamos por aqueles que ainda estão debaixo do teu justo juízo. Tenha misericórdia, Senhor. Faça com que eles possam ouvir o teu evangelho da salvação, que nos livra de todo o pecado e nos traz para a sua arca, que é Cristo. Faz com que eles possam ouvir, Pai, a proclamação do teu evangelho e se arrependam, Pai. Que não sejam, Senhor, como homens insensatos do tempo de Noé, que não deram ouvido à pregação da justiça, mas que eles possam, Pai, ouvir o teu evangelho, Pai, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se converter o seu coração, e se voltar para ti, Pai. É isso que clamamos, Pai, para esse centro de São Paulo, Deus, onde estamos. Nos dê a graça, Pai, de sermos como Noé, de permanecermos firmes no trabalho que o Senhor nos deixou para fazer, Pai, até que o teu juízo venha, que possamos permanecer firmes na pregação da tua justiça, Deus. Nos dê, Senhor, o despertamento para que, como igreja, possamos, Pai, proclamar a tua justiça para o mundo que está debaixo da sua ira. Nos dê graça para que eles possam ouvir e se arrepender, Deus. Mas que, se não se arrependerem, Deus, que mesmo assim possamos, assim como Noé, permanecermos firmes, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. E que no dia da sua vinda, o Senhor possa nos encontrar em Cristo, na nossa maravilhosa graça, nossa maravilhosa arca, Pai. É no nome de seu Filho amado Jesus, a nossa arca, que nós oramos. Amém.